Eu queria, assim, retomar a primeira leitura muito rápido para a gente entrar nesse Evangelho das Bem-aventuranças, segundo Lucas, porque nós temos o outro Evangelho das Bem-aventuranças, que é segundo o Evangelho de Mateus. Veja, eu comentava no ato penitencial que essa leitura de Paulo aos Coríntios, ela pode soar um tanto quanto estranho, a forma como que ele aborda essa temática da vida matrimonial e também, assim, vida celibatária. Pode soar à primeira vista que ele está assim relegando a um segundo, terceiro plano a vida matrimonial, né? A forma como que ele aborda. Na verdade, quando a gente pegar o conjunto dos textos desse capítulo, o que nós vamos perceber? Assim, o que Paulo está de fato centrado? Ele tá, no fundo, o que ele quer, assim, enfatizar, dar força, é que todas as pessoas, independente da sua condição, tanto os casados, tanto os celibatários, têm que colocar na sua frente como meta Deus. Deus. Ou então, assim, que o importante dentro de cada vocação escolhida, definida, assumida, ele vai dizer assim, que nessa vocação as pessoas têm que procurar viver da forma como Jesus viveu. Ou seja, entrando no tema do Evangelho de hoje, quer dizer, de a gente procurar viver de acordo com as bem-aventuranças. Essa grande, assim, a provocação que Paulo faz para a comunidade de Corintos. É claro que é importante, assim, aqui tem todo um contexto de época também. Quando ele enfatiza dizer assim que quem não é casado não case, assim, né? Quer dizer, dá uma ideia assim, de que para ele não tem importância o matrimônio, é porque exatamente tinha todo um contexto de época, assim, onde que de fato a vida matrimonial ela não era valorizada. Né? Então ele diz assim, que de fato se é para assumir uma vida a dois e não valorizar a vida a dois, com tudo que ela implica, não vale a pena assumir. Então não case. Por isso que ele também vai dizer assim, quem é celibatário, fique celibatário. Né? Então é esse contexto de época que a gente precisa entender também, mas para nós é importante dizer assim, que o que ele quer é que nós centremos a nossa vida em Deus, assumindo assim, aquilo que Jesus viveu, né, na sua vida terrena, né, vivendo as bem-aventuranças. Naquilo que nós aprendemos, as bem-aventuranças como sendo de fato esse grande caminho que nos conduz para a plena felicidade. Que é o que exatamente assim, nos propõe esse trecho de hoje das bem-aventuranças. E veja que eu queria fazer uma provocação para nós à luz das bem-aventuranças. Né? Porque se a gente fala assim, que é um programa de felicidade, as bem-aventuranças, assim, uma proposta de felicidade para nós, talvez assim, a pergunta é, será que de fato essa proposta evangélica que é feita nas bem-aventuranças tem algo a nos dizer nesse momento que a gente vive, nessa nossa realidade? Porque, assim, veja, talvez assim, é importante a gente também definir isso para a catequese que nós recebemos. Porque de um lado, assim, assim, qual é a impressão que nós temos? A impressão é que, assim, que a vivência de muitos cristãos, ela está muito longe de apresentar Deus como sendo amigo da felicidade humana. A mentalidade, nós temos uma mentalidade assim, de um Deus e que nós recebemos, aqui não se trata de colocar culpa em fulano de tal, culpa aqui, culpa lá. É a catequese que nós herdamos. Ela teve essa ênfase. Porque durante muito tempo, assim, o cristianismo, e isso não é só a Igreja Católica, mas o cristianismo como um todo, apresentou, assim, o segmento de Jesus, ou apresentou, então, a catequese nos apresentou um cristianismo como sendo uma religião da dor,
uma religião da cruz, do sofrimento, da renúncia, mesmo da repressão ao prazer e à felicidade neste mundo. A nossa catequese ela foi muito nesse tom. Né? E é importante a gente se dar conta quando a gente toma as bem-aventuranças, porque a primeira característica que vai aparecer nas bem-aventuranças é que o programa de Jesus para os seus discípulos, para cada um de nós, é um programa de felicidade. Se isso não fosse verdade, não é à toa, assim, Jesus não começaria dizendo bem-aventurados. Se isso não fosse verdade, que ele quer nos propor um caminho de felicidade. Ele começaria diferente. Ele poderia começar então dizendo assim, tristes de vocês que vão me seguir. Mas ele está dizendo, felizes vocês. No termo grego, o feliz é makarió. Não é assim, a gente traduz isso como sendo, vamos dizer assim, aquela condição da pessoa que ela está livre de preocupações. Que não sofre aquelas atribulações cotidianas. É isso que é traduzido por felicidade, pela bem-aventurança, bem-aventurados. E para nós isso é muito importante, porque Jesus não está falando uma coisa, assim, vivendo uma coisa e propondo outra coisa. Porque quando ele propõe para os discípulos, propõe para nós o caminho das bem-aventuranças, como sendo caminho de felicidade, é aquilo que ele próprio experimentou, é aquilo próprio que ele viveu. Então ele não está propondo algo assim, que ele não tem a experiência pela qual ele não passou, pela qual ele não estava passando. Então nós podemos dizer assim que quando Jesus fala as bem-aventuranças, é o próprio autorretrato de Jesus. Ele é o bem-aventurado. Por que isso? Porque, assim, ele personaliza as atitudes. Quer dizer, ele é o pobre, ele é aquele que, assim, que se comoveu diante da dor, diante das misérias humanas. É aquele que, assim, que expressa, é capaz de expressar uma fome e sede de plenitude e, assim, de que as pessoas elas sejam humanizadas. Ele é aquele que ele é incompreendido, que ele é perseguido por causa, assim, dos seus ideais, dos seus sonhos. Então é alguém que experimenta na própria pele as bem-aventuranças. E ele propõe esse caminho para os seus seguidores, para os que querem ser discípulos, discípulas de Jesus. Então, quando Jesus proclama as bem-aventuranças aos pobres, aos famintos, aos que choram, aquelas pessoas que são perseguidas, ele não está querendo, assim, fundamentar, ele não está querendo sacralizar a dor humana. Muito pelo contrário, né? Quer dizer, o que está no pensamento dele, o que ele quer mostrar? Ele exatamente quer mostrar-vos assim que sim, são bem-aventurados os pobres, porque são pessoas vazias de apegos, são pessoas cheias de esperança e que querem, de fato, anunciar o sonho de Deus para toda a humanidade. Quando ele anuncia, assim, a bem-aventurados, que são os famintos, veja que o que ele quer mostrar que, assim, que eles, os famintos, os que têm fome, eles trazem dentro de si, lá dentro, nas entranhas, assim, a fome, assim, não se trata aqui de fome, só da fome de comer comida. Mas quando Jesus expressa os famintos, assim, são aquelas pessoas que também têm lá dentro, assim, lá nas suas entranhas, a fome e o desejo da liberdade, de serem pessoas livres. E eles sabem
nesse desejo, nessa busca deles, assim, de serem livres, que o ser humano e que o próprio mundo carregam, assim, muitas possibilidades de proporcionar essa liberdade, esse crescimento. Quando Jesus também ele propõe assim, que as pessoas que choram são bem-aventuradas, ele quer mostrar exatamente o quê? Porque são essas pessoas que assim, ainda mostram assim, que a sensibilidade ela não desapareceu do nosso meio. Né? Quer dizer, ele quer visibilizar as pessoas que não perderam a sensibilidade diante da dor, do sofrimento do outro. E que são capazes de tomar atitudes, né? Que sentem que o mundo não está correto, que o mundo está injusto, então, assim, e se mobilizam para buscar um mundo mais justo, mais fraterno. Que choram diante das situações, porque passa o mundo, porque passa as pessoas, porque passa a humanidade. E da mesma forma nós podemos dizer, assim, quando ele chama de bem-aventurados aquelas pessoas que são perseguidas, o que ele quer destacar exatamente é a valentia, a coragem das pessoas, né? Assim, aquelas pessoas que seguem de uma forma muito corajosa, assim, nós diríamos, quem sabe, a estrela do reino de Deus, e que são nesse mundo, assim, sinais de uma grande transformação operada por Deus. Então, e isso tudo ele também experiencia. E ele propõe isso como caminho. No fundo, assim, para nós, talvez, assim, o que eu queria ressaltar muito é que as bem-aventuranças, elas querem mostrar para a gente, para cada um de nós, que é importante a gente tomar consciência de que cada um de nós somos habitados. Eu diria assim, talvez numa linguagem mais... não é mais filosófica, né? Uma linguagem mais sonhadora, quem sabe, é que cada um de nós somos buscadores de felicidade. É isso. Né? Só que, assim, a consciência que nós precisamos tomar é exatamente isso, à luz da primeira, quando eu comecei a perguntar no início, assim, se essa proposta evangélica da felicidade tem alguma coisa, assim, a nos dizer nesse contexto atual. É exatamente isso, que a sociedade que nós vivemos hoje, a sociedade de consumo, invadiu tudo. E que acaba realçando exatamente a busca da felicidade, aquela felicidade que é para ontem, imediata, né? Nas nossas buscas. Porém, quanto mais a gente busca a felicidade em coisas externas, mais vazio, mais infelicidade nós sentimos. E a gente vai novamente buscar coisas. E isso não nos satisfaz. Então, na verdade, assim, não adianta a gente, o que Jesus quer dizer na sua parábola, que não adianta a gente buscar felicidade fora de nós, em coisas externas. Não é aí. O que, assim, a felicidade, Jesus quer mostrar que nasce exatamente dentro de nós, nas nossas atitudes. Assim, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós valorizamos, daquilo que nós vivemos. Por isso que as bem-aventuranças não é uma coisa que vem de fora para dentro, não é externa. Mas são atitudes que acabam planificando os nossos corações. Eu diria assim, que se a gente quer entender bem a chave, o caminho para a felicidade, exatamente assim, ela está em nos permitir, assim, que se revele dentro de nós o sentido da luminosidade, da luz que se encontra no fundo do nosso ser. É a gente permitir que isso apareça. O que acaba tirando a nossa energia, a nossa força, a nossa motivação, é exatamente essa busca pela felicidade externa. Isso nos tira a energia, nos tira as motivações. O importante é nós buscarmos ser o que nós somos, com serenidade e profundo sentido. Quer dizer, a felicidade tal como, assim,
a verdade, tal como a beleza, ao se revelarem assim, em nós, ela mostra exatamente assim a potencialidade daquilo que nós somos e de tudo que nós somos. Para concluir, eu diria assim que me parece, lendo escritos de santos e santas, que passaram por, assim, que procuraram seguir Jesus Cristo, os passos, a caminhada, a felicidade, ela coincide muito com a paz interior. Se nós olharmos tantas atitudes de Jesus, de santos e santas, o grande destaque sempre dessas pessoas é a paz interior. Então a felicidade, ela coincide com a paz interior. Quer dizer, no sentido de dizer assim, que é o prazer de descobrir cada momento, cada dia, que a vida ela se inicia novamente em cada amanhecer. Cada dia. E é fazer, assim, da mesma vida, eu diria assim, é como a gente acordar cada dia e fazer dessa nossa vida uma grande aventura. Por isso que também, então, a felicidade ela está muito associada, muito relacionada com a gratuidade, muito relacionada com a gratidão. Quando nós somos felizes, nós somos gratuitos. Esse é o segredo que Jesus está propondo nesse Evangelho como caminho de felicidade. Que Deus nos ajude, que esse Evangelho nos ajude também a gente encontrar o nosso caminho de felicidade. Assim seja.